so sorry. I'm so sorry for what happened. I would like to apologize. O capuz, antissímbolo de inocência infantil, agora carrega um significado sombrio. Nossa percepção é desafiada ao nos depararmos com a realidade perturbadora de crianças cometendo crimes tão terríveis que até criminosos adultos ficariam chocados. Alguns recebem a sentença devastadora de prisão perpétua. Aqueles que antes se viam como intocáveis, agora têm suas fachadas destruídas pela dura realidade da sentença, como revelado nesta lista perturbadora das 7 sentenças de prisão perpétua mais longas concedidas a crianças. Nicholas Cruz, o adolescente que se tornou amplamente conhecido por um terrível ato de violência na escola de Parkland, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Sua sentença incluiu uma pena de prisão perpétua para cada uma das 17 acusações, além de estabelecer um mínimo de 20 anos de prisão para 14 delas. Well, what does it tell you to do? Burn, kill, destroy. Cruz não poderá obter benefícios financeiros decorrentes de seus crimes e seus fundos foram retidos. Durante o julgamento, as famílias das vítimas tiveram a oportunidade de testemunhar sobre o impacto que o tiroteio teve em suas vidas, proporcionando um momento de expressão de dor e sofrimento. O desfecho desse trágico evento marcou um capítulo doloroso na história, deixando as famílias dos sobreviventes e das vítimas enlutadas pelo terrível acontecimento de fevereiro de 2018. Roxana Sikorsky, aos 15 anos, agrediu seu irmão e tentou matar seus pais e outros irmãos em outubro de 2014. Ela foi condenada a 10 a 20 anos de prisão em 2016, quando tinha apenas 17 anos. Sua mãe implorou por misericórdia em seu julgamento, destacando a necessidade de ajuda psicológica contínua. Roxana fez um acordo judicial, se declarando culpada de uma acusação de agressão com a intenção de tirar a vida em troca da retirada de 6 outras acusações criminais. Esse é o começo desse pequeno canal e ele precisa da sua ajuda para crescer, e você pode fazer isso curtindo, se inscrevendo e comentando abaixo do vídeo. Conto com sua ajuda e sempre tenha mais replays das histórias. Jessica Carline, uma jovem envolvida em um acidente de carro no Wilme Medical Center, resultando na morte de 2 pessoas. Na época do incidente, ela tinha 17 anos e se declarou culpada de suas acusações de homicídio veicular em abril de 2015. Em troca de sua confissão de culpa, a promotoria concordou em buscar uma pena máxima de 16 anos de prisão, a ser cumprida simultaneamente. No entanto, o juiz não era obrigado a aceitar os termos do acordo de confissão. Segundo investigadores do Departamento de Polícia de Casper, Carline estava dirigindo um veículo no sentido leste da Nascido Street. Seu veículo passou por cima do meio-fio e colidiu com uma placa em frente ao prédio do hospital, e então com o próprio prédio. Seus passageiros, Brandon e Amanda Esterland, ambos com 27 anos, faleceram como resultado dos ferimentos. Mais tarde, uma lata de spray de limpeza foi encontrada dentro do veículo. Durante sua entrevista com a polícia, Caroline afirmou que isso a deixou tonta. Descobriu-se também que o veículo estava indo a cerca de 130 km/h no momento do acidente e que não havia sinais de que os freios foram usados. Ninguém no carro estava usando cinto de segurança. Apesar de ter 17 anos na época da colisão, Carline foi acusada como adulta. Em julho de 2015, ela foi condenada a 12 a 16 anos de prisão no Warming Orman Center. Em sua audiência de sentença, os pais de uma das vítimas afirmaram que o acordo judicial não fazia justiça. Dylan Schumacher, um adolescente de 16 anos, confessou ter tirado a vida de uma criança de quase 2 anos em março de 2006. Ele estava cuidando de Austin, filho de sua namorada. Durante seu julgamento no tribunal, Schumacher derramou lágrimas e pediu desculpas à mãe da vítima, afirmando que não tinha a intenção de machucar Austin. No entanto, a mãe do menino, Ashley, não aceitou suas desculpas. No dia do incidente, a namorada de Dylan estava trabalhando e ele supostamente agrediu a criança, desferindo golpes em sua cabeça antes de tirar sua vida. Os vasos sanguíneos em seu cérebro se romperam, causando hemorragia interna. Dylan foi considerado culpado pelo tribunal e recebeu a sentença mais severa possível, prisão perpétua de 25 anos.
O juiz da Suprema Corte descreveu a situação como dolorosa, observando que, aos 16 anos, uma pessoa já pode distinguir o certo do errado. Dylan está cumprindo sua sentença na correção no estado de Nova York e está agendado para liberdade condicional em 2031, após ter sua sentença reduzida em fevereiro de 2016 pelo Tribunal de Apelações, baixando para 18 anos. Need to kill Oscar. Actually, I really did. I really think I did it. I didn't mean to hurt him. Josh Phillips, com apenas 14 anos, tirou a vida de sua vizinha de 8 anos, Maddie Clifton, em novembro de 1998. Phillips foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Segundo o comunicado de Phillips, ele atacou Maddie para evitar que ela chorasse após ser acidentalmente atingida por uma bola de beisebol durante um jogo. Ele temia ser punido por seu pai abusivo. Josh Phillips foi julgado como adulto e condenado à prisão perpétua após um julgamento de apenas 2 dias, no qual o júri levou apenas 2 horas para deliberar. George Stein Jr. foi um adolescente afro-americano condenado por tirar a vida de 2 meninas em março de 1944, quando tinha apenas 14 anos de idade. Ele foi acusado de agredir e matar Betty Jones, de 11 anos, e Emma Tennis, de 7 anos, em Alcolu, Carolina do Sul. George foi condenado à morte e executado na cadeira elétrica em junho de 1944, tornando-se o mais jovem americano do século XX a ser condenado à morte e executado. Sua condenação foi posteriormente revisada em 2014, quase 70 anos após sua morte, quando um tribunal da Carolina do Sul decidiu que ele não recebeu um julgamento justo e foi executado injustamente. O que cá para nós não fez diferença nenhuma para o executado. Lionel Tate é o cidadão americano mais jovem a ser condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele foi condenado em janeiro de 2001 pela morte por espancamento de Tiffany Eunice, de apenas 6 anos de idade, na Flórida. Na época do incidente, ele tinha apenas 14 anos e estava sob os cuidados de sua mãe, Kathleen Grossen Tate. Pats afirmou que durante uma luta, deu uma chave de braço em Tiffany e sua cabeça bateu na mesa. Ele foi condenado por pisar em Tiffany com tanta força que o fígado dela foi dilacerado, além de causar hematomas graves. Sua sentença de prisão perpétua foi considerada controversa, já que ele tinha apenas 12 anos na época do crime, e sua vítima tinha apenas 6 anos. Em 2004, sua condenação foi anulada com base na falta de avaliação de sua competência mental antes do julgamento. O que você achou do vídeo? Você considera justas as sentenças dadas a essas crianças? E o Brasil segue a mesma linha de lei?